Graça e paz, noiva do Cordeiro, uma ótima noite em nome de Jesus. Que a nuvem de glória do Todo-Poderoso Deus venha se manifestar sobre vós e que Ele venha reinar e testificar a operação do Divino, do Eterno e do Todo-Poderoso Deus. Eu venho trazer um ensino para os irmãos, a qual que se encontra em 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 15, 16, o 17 e o 18. Pastor Ailton, mais uma vez, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor seja glorificado, o Senhor seja bendito na terra dos viventes. Amém? Diz assim no versículo 15 em diante: antes santificai-os em Cristo, como o Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparado para responder com mansidão e temor, o qual que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falarmos mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo, porque melhor é que padeças fazendo o bem, se é a vontade de Deus, assim do que fazemos o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelo pecado, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, mortificados na verdade na carne, mas vivificados pelo Espírito. Glória a Deus, louvado, exaltado, grandioso seja o nome do Senhor. Os segredos dos ministérios da alma, aonde a revelação, a edificação e o poder da glória daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós que tateamos na luz, a qual que a escuridão não tinha aquilo a qual que trazia vida sobre nós. Mas quando nós olhamos para aquele a qual que tira o pecado do mundo, que diz bem assim: eu sou a luz do mundo, que tiro o pecado do mundo. O Cordeiro Imaculado se levantou por mim e por você, como diz em Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus e luz para os meus caminhos. Irmão, a palavra de Deus, mediante a santificação a Cristo, a qual que nos traz um novo coração e que traz a oportunidade de entrarmos para dentro daquilo a qual que aprendemos com mansidão. Ele fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele tem nos dado a oportunidade de reconciliarmos e trazermos sobre aqueles a qual que não estavam entendendo o plano da salvação. Um dia, irmão, andei, falhei, errei e não conhecia esta verdade. Mas quando eu tive um encontro com Cristo, como teve Saulo em Damasco, ali caiu as escamas, mas antes de cair as escamas, ele ficou 3 dias na rua direita. E levantou o profeta Ananias para ir declarar. Nesses tempos de hoje, irmão, o que acontece? Dentro desta palavra que eu trouxe, para trazer com um breve entendimento, com uma boa consciência, e assim testificando que muitos estão blasfemando e até duvidando daquilo a qual que nós somos chamados para uma grande obra. Quantas das vezes tem pessoas que não têm posicionamento, estão andando de qualquer maneira. Uma hora estás com Cristo, outra hora estás com o mundo. E o Senhor fala em Apocalipse, é muito claro e notório, todos sabem a qual uma passagem muito conhecida, que diz sobre as igrejas: ou seja quente, ou seja frio. O morno o Senhor vomita. O Senhor está falando para aquele que não tem posicionamento, para aquele que anda transladando ao bem e andando aos caminhos do mal. Aquele que acha que é dono da razão mediante aquilo que ele tem determinado. Ei,
No começo do ano ele é cristão. Quando chega o fim de ano, ele é do mundão. Ei, se converta e se arrependa dos teus maus caminhos, porque o Senhor ele tem nos dado um espírito de excelência e não um espírito de coisas a qual que não procede de Deus, um espírito rebeldia. Esse espírito procede do adversário, daquele que se levantou contra a eficácia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão, firma os teus pés na justiça do Eterno, conheça a verdade, e o Senhor fala que corrige os que ama. Então eu estou trazendo esse ensinamento que vem da parte de Deus pelo poder do Espírito Santo, a qual que vem testificando a justiça do Eterno e assim conduzindo as nossas vidas para o caminho da eternidade. O Senhor tem nos dado a oportunidade de recomeçar e assim vivemos juntamente com o propósito do Eterno. Quando Pedro estava falando estas coisas, ele estava falando para nós entendermos que o caminho da eternidade, o caminho da salvação, o caminho que foi traçado pelo nosso Senhor, o único intermediador entre o homem e Deus. Ele fala assim em João 14, o versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Capita essas informações, irmão, e começa a praticar na essência daquilo que o Senhor quer. Começa a gerar vida, porque ai daquele que vem um escândalo, irmão. As consequências serão tenebrosas, irmão. As consequências serão tenebrosas, aonde o fogo não se apaga e o bicho não morre, irmão. Aonde que o fogo e o enxofre cheira mal, e aonde a alma grita por socorro, e ninguém pode estender as mãos, porque ainda que estamos nos campos das decisões, como diz em Joel 3,14, multidão no vale das decisões. Está na hora de entender, irmão. A palavra do cristão é se ensina ou não, e mais do que isso, provém do inimigo. É a hora de nós entendermos, irmão, que os dias são maus, estão se afunilando. E você, aonde está andando? Pense bem, irmão, porque o Senhor tem chamado nós para exaltar ao Senhor, não blasfemar contra o nosso Senhor. Essa noite eu venho deixar este ensino. Medite nisso, porque está sendo esclarecido para nós, irmãos. Algo genuíno, poderoso e eterno sobre as nossas vidas. Está na hora de decidir com quem você quer andar, irmão. Estou falando isso com amor, irmão, porque tem só dois caminhos: a porta estreita e a porta larga. O Senhor te põe hoje no campo das escolhas. Escolha o melhor, irmão, e decida andar com Cristo, porque dele e por ele são todas as coisas. Assim eu deixo a paz do Senhor Jesus e deixo para esclarecimento daqueles que entendem o poder do convencimento que há em Cristo Jesus, aquele que convence do pecado, do juízo e da justiça, o Espírito Santo da verdade. Para, irmão, esta noite e glorifica o Rei da Glória dentro do propósito maior. Eu deixo a paz do Senhor Jesus. Uma ótima noite, Igreja Imaculada do Cordeiro, e que as bênçãos do Senhor venham sobre vocês, mas tome o caminho da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tenha compromisso com a palavra. Fica na paz e ande no caminho a qual que testifica a glória de Deus.